Olá, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para a leitura da Bíblia. Hoje vamos ler 1 Reis capítulo 22. Esse capítulo encerra o livro com uma forte lição sobre liderança, obediência e o preço de ignorar a verdade. Mas antes, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos ajude a compreendermos a palavra. Então, fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor, aqui estamos. Abrimos Tua palavra com o coração aberto. Nos ajude a sermos constantes, mesmo nos dias difíceis. Fala conosco, Deus, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. 1 Reis 22. As profecias dos falsos profetas. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote-Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo ir lutar contra Ramote-Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: tragam-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote-Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei.
e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. A morte de Acabe. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez, ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado e a morte de Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sile. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos culturais, que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época, não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como o seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. E essa foi a leitura de hoje. Ouvir a verdade e não obedecer é o caminho mais rápido para a destruição. Deus sempre envia aviso, mas nem todos querem escutar. Que seja diferente conosco. Que Deus nos ajude a escutarmos a voz dele e fazermos o que ele nos pede. Deus te abençoe grandemente e nos encontramos amanhã.